Chama-se A Memória do Amor, é um disco que assinala os 50 anos de vida artística do cantor, compositor, editor, produtor e gestor Tosé Brito. Um álbum que não é só o amor. Muito bem-vindo, Tosé, de novo à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Bom dia, Germano. Nestas definições todas que eu dei da tua vida profissional, deixei alguma coisa de fora? Olha, que não, reparei, achei que estava lá quase tudo. Aliás, qualquer cargo inerente à música, ligado à música, eu passei por ele. Desde músico, que é a coisa mais... A primeira coisa que tu fazes é pegar uma guitarra ou um piano, ou seja, lá o que for, e tocar. Depois cantar, depois escrever canções. Ainda pegas na guitarra todos os dias? Produzir discos, etc. Todos os dias não direi, mas pego aí umas 3, 4 vezes por semana, sem dúvida nenhuma. Tens hora marcada? Sempre à noite, sempre depois da minha mulher se deitar, das 11 à 1, 2 da manhã. É a minha hora de escrita, é a hora que eu escrevo as canções, porque preciso de silêncio. Qualquer barulho, por muito pequeno que seja, às vezes um barulhinho de nada já me perturba. E tens o estúdio em casa? Tenho uma cave, tenho... Insonorizada, presume-se? Sim, preparada para não chegar lá barulho. Não é um estúdio, não é um estúdio. Eu não, quando tenho que gravar, desloco para um estúdio. Mas é o refúgio? Mas é o meu espaço onde eu trabalho, onde eu escrevo, onde eu posso gravar também, obviamente, mas gravar maquetes. Então, Zé, ao fim de 50 anos, como é que uma pessoa pode continuar a ser original? Porque é tão fácil ir buscar memórias e afetos de canções anteriores. Pois é, mas o desafio está em encontrar sempre uma coisa nova à nossa frente. Dizes muito bem, era facílimo olhar para trás e dizer, bom, se eu já fiz isto há 10 anos, já lá vão 40, ou sei lá... Ou há 20 já lá vão 30. 30, não é? Já ninguém se lembra, vamos lá embora dar aqui uma voltinha. Isso é o que tu pensas, que ninguém se lembra. Pois, talvez... Repara, há umas canções que eu sei que não... As pessoas lembram-se e eu não poderia tocar-lhes de maneira nenhuma. Mas há muitas, nas mais de 500 que eu escrevi, há muitas canções que ficaram pelo caminho e que ficaram nos lados B, de LPs, de vinil, que nunca passaram para CD, etc. É difícil as pessoas lembrarem-se, a não ser aquelas que têm o disco em casa e não serão muitas. E tu tens pena que essas tuas criações, esses teus filhos, que são tão importantes como os lados As, tenham ficado perdidos no esquecimento e na bruma do tempo? Comprei uma data deles para este álbum, para este Memória do Amor, para este álbum que estamos a falar e que comemora 50 anos de música, no fundo. Uma das coisas que me deu o gozo foi ir buscar canções precisamente ao vinil, alguns discos que estavam perdidos lá por casa, e ouvi-los com calma e dizer, olha, esta canção é gira, que tempos que eu não ouvia isto, que giro. Porque algumas eu próprio não as ouvia há 40 anos, seguramente. E depois repesquei-as. E que recordações é que te trouxeram? Muito boas recordações. Ou muito mais, depende. Não, eu por acaso acho que nunca escrevi. Não despejas a tua bilis para a criação? Nada. E quando estou mal disposto, não escrevo. Percebes? Quando estou mal disposto, não escrevo. Portanto, porque poderia refletir-se. Poderia, não, ia-se refletir de certeza. Quando estás com um mau gênio, isso também se salta cá para fora para as canções. Não, eu quando estou mal disposto não escrevo. Evito escrever, não me dá gozo nenhum escrever quando estou tenso, quando estou nervoso, quando estou chateado com alguma coisa. E, portanto, as canções, quando as escrevo, é sempre em estado de graça, no sentido que estou bem disposto, estou no meu espacinho, estou a ouvir boa música, porque eu, antes de começar a escrever, em geral, ponho um disco de jazz, um disco de música clássica, para entrar no ambiente. E depois, a partir dali, pego na guitarra, e ainda escrevo à mão, não há computadores para ninguém. Aliás, os computadores dá para tudo o resto, mas para escrever canções... Mas tu estás a dizer, escreves a letra ou a música, ou ambas? Depende. Às vezes nasce primeiro a letra, porque eu já venho com ideias, eu tenho milhões de cadernos, onde fui tomando milhões, é uma forma de expressão, como é evidente, mas são umas centenas mas milhares largas. Mesmo. São umas centenas largas, onde tomei notas durante estes 50 anos. Notas de pequenas frases, de pequenas palavras que eu às vezes ia ouvindo e dizia, isto dá uma boa canção. Pronto, aqui está uma boa ideia para um tema, para uma canção. E fui guardando e às vezes começo por ler, às vezes estou a ouvir essa tal musiquinha, essa música clássica que eu ponho de fundo, e estou a ler as notas e digo assim, olha, cá está uma frase e uma ideia bonita para hoje à noite. E pego nela e pode sair a letra primeiro, podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, que eu tenho a viola junto a mim, ou outras vezes é ao contrário, eu estou a ouvir a música inspira-me música, pego na viola e começam a sair acordes e sequências harmónicas e melódicas, etc. E a partir daí muitas vezes tenho uma canção na mão, sem letra. E então é o contrário, encaixar uma letra na canção é mais difícil. Tu consegues antecipar um possível êxito? Ou é um tiro no escuro? Não. Há algumas canções, eu diria que quando as escrevi tive imediatamente a sensação... Dá-me um exemplo. O Pensando em Ti do Gemini, o
o Amanhã de Manhã das Doce. Por causa do ritmo, por causa Pela letra, pelo ritmo, da figura delas? pelos intérpretes que eu sabia que iam ser os intérpretes dessas canções. O papel principal da Adelaide Ferreira, por exemplo, foi uma canção que demorou muitos anos a ser êxito. A canção é de 83, saiu num disco em 83, que ninguém... É um LP que se chama Coqueirando. E a canção era... Exatamente. E a canção era a terceira faixa do lado B do álbum. Portanto, tinha 10 faixas e era a terceira do lado B. Ninguém ouviu, passou completamente ao lado. E em 99, curiosamente, a Adelaide ia gravar um disco chamado Baladas, que gravou para mim. Então disseste, não é tarde nem é cedo. Disse, esta vai entrar, mas vais fazer um dueto com a Dulce Pontes. E foi a partir desse dueto com a Dulce Pontes que a canção arrebentou e toda a gente passou a cantar. E faz lembrar a história do Love Be Like? Sim. Também ele teve uma canção, não é? O Jardins Proibidos. Exato. Não, há tantas... Tu não imaginas, Germano, as canções, muitas canções, que nós escrevemos e na altura, quando a gente elas saem, não se passa nada, percebes? Ou passa-se pouco. Pronto, às vezes até são canções... Então, onde é que está o segredo da fome com a vontade de comer? Olha, se eu soubesse, estava muito mais rico. Estava muito mais rico do que os outros todos à minha volta. Não estou, de maneira nenhuma. Não há segredos, não há fórmulas mágicas para escrever um êxito. Isso não há. Há canções que tu escreves e dizes, isto cheira-me que vai funcionar. Não funciona às vezes. Se passa ao lado completamente. Há outras que tu escreves sem pensar isto não. Enfim, pronto, é mais uma canção. Rebentam. Aconteceu-me com o Recordar é Viver do Vítor Espadinha, porque o Vítor nem sequer cantava. Falava muito mais do que cantava, porque ele tinha limitações a cantar, hoje canta melhor. Mas, curiosamente, quando eu escrevi aquela canção, nunca acreditei que fosse Era o Judação. Meio milhão de cópias. Era o Judação ao contrário, do Leite Andian. Eram as três primeiras notas, são as três primeiras notas do Leite Andian tocadas ao espelho, ao contrário. Ele fazia tarará, eu fiz tarará, invertia as três primeiras notas. Mas não é plágio? Não há absolutamente problema nenhum nisso. Tantas vezes que isso já se fez com canções não só populares, de música popular, como o Bach e o Beethoven estão cheios de imitações por tudo que é lado. E isto acontece, o Chopin e o Brahms e o Liszt e tudo isso. Há muita gente que vai beber aos clássicos. Os clássicos têm lá, está lá tudo já foi tudo inventado. Pouco mais há para inventar. Então o que é que tu reinventas em cada noite que te sentas e que tentas compor? Obviamente que nunca... há coisas que me inspiram, mas não as copio de maneira nenhuma. Não tenho esse hábito, nunca tive e acho que não preciso. É uma fronteira, é um limite. Claro que sim. E eu respeito. Para mim, aquilo que eu estou a fazer não é para estar a copiar nada que me agrada. Posso, eventualmente, inspirar-me, como no caso do João Dassin, que tu disseste muito bem. Dizer assim, ok, esta canção, até porque o Vítor tinha que falar, o João Dassin também falava, fomos ouvir o João Dassin e dissemos, olha, é isto mesmo que tu vais fazer. Mas quando fiz a canção, como eu te disse, não estava nada à espera que vendesse as barbaridades, centenas de milhares de cópias, quase meio milhão, mesmo meio milhão, com as mini cassetes que se vendiam na altura. Que eram das feiras? Das feiras, que tinham só três canções de um lado e três do outro, ou duas de um lado e duas do outro. Já não lembro. Metia-se a cassete ao contrário. Já lá vão contrário. tantos anos que eu já nem sei. Mas pronto, mas isso acontece, de vez em quando, também acontece. Agora, há uma coisa que eu faço e não abdico disso. As coisas que eu escrevo têm que me soar originais. E quando tenho dúvidas, acontece mais vezes, escrever uma coisa e digo, será que... Fico na dúvida, será que isto é parecido com alguma coisa? Então, invariavelmente, rodeio-me das pessoas que eu gosto muito, que são meus amigos e que conhecem muita música e sabem muito de música. E pedem para tirar dúvidas? Tu pedes para tirar dúvidas? Completamente, porque às vezes tu estás tão baralhado, porque foste quando crias uma coisa... Estás muito embrenhado. Estás completamente por dentro e depois já não sabes exatamente, espera aí, mas isto é parecido, será que é, não é? Tal. O melhor é dares a alguém que nunca ouviu e dizer assim, ouve lá isto, o que é que te faz lembrar? Já te aconteceu? Já me aconteceu muitas vezes. Pedir a ajuda de amigos e dizer, isto faz-te lembrar alguma coisa? Quando eles me dizem, não me faz lembrar nada, eu fico descansado. Se eles me dizem, espera aí, isto faz lembrar qualquer coisa. Então vamos lá ver o que é e tal. E às vezes vamos à procura. Às vezes por mais recôndita memória que exista. Quando passas uma vida a ouvir música, que é o meu caso, são 66 anos a ouvir música, porque eu comecei a ouvi-la desde que nasci. O meu pai tocava e cantava lá em casa, eu era bebê, com meses, e já ouvia música, e já ouvia canções, porque ele cantava muito bem e tocava muito bem viola. Já sabemos a quem é que sais. Exatamente, sei, o meu pai, nesse aspecto, completamente. E de repente, tu não tens noção se as coisas que estás a fazer são absolutamente originais ou se estás a ser influenciado por coisas que ouviste e já nem te lembras de as ter ouvido. Porque isso também acontece, não é?
coisas que eu ouvi há 20, 30, 40 anos, eu não sou capaz de me lembrar das canções que eu ouvi há 20, 30, 40 anos, mas de repente há uma sequência harmónica, há até melódica, uma sequência de notas que te ficam no ouvido, é subliminar, está lá atrás, nem te lembras disso. E depois quando vais ver, dizes, não, espera aí, que isto não é tão meu quanto eu pensava, estou a ser muito influenciado por isto. Já estás-te a apropriar de qualquer coisa que já foi feita. E mudas, o que há a fazer é mudar. Há sempre mais soluções. Eu, para qualquer canção... Viver é mudar. Eu posso pegar numa canção minha e posso escrever aqui 20 versões diferentes da mesma canção, mudando as frases todas, a letra, mudando as coisas. Ainda bem que falas nessa história das versões. Em Portugal e no estrangeiro, quantas canções tuas já foram feitas versões diferentes, novas, não te sei dizer exatamente criadas na altura, mas todas as que foram grandes nova. êxitos, todas as que foram grandes êxitos acabam mais dia menos dia por chegar ao ouvido de alguém que no estrangeiro as ouve e que te telefona a dizer posso gravar uma versão, não sei o quê. Aconteceu com imensas dessa época do Gemini, das Doce, imensas coisas que eu escrevi para as Doce foram cantadas por outras pessoas. Em inglês, francês? Em inglês, francês, espanhol, em todas as línguas, até em chinês. Tu tens essas... Tenho cópias disso tudo. Tudo que eu conseguia apanhar, não é? Porque há muitas coisas que também nos passam ao lado e também há muita gente que faz malandrices, entre aspas, e que grava as canções sem te dizer nada. Por exemplo, o Zé Cid descobriu há pouquíssimo tempo, isto veio a propósito de uma conversa da semana passada, que na Austrália o Portuguesa Bonita virou Pretty Australian Woman, foi segundo lugar no top australiano, vendeu barbaridades e ele nem sequer sabia que a canção existia na Austrália. Em que ano? Nos anos 80. E, portanto, ainda vai muito tempo de receber esse dinheiro. Onde vais, Portuguesa Bonita? Exatamente. E isso foi gravado por um australiano qualquer, que nem sequer pôs o nome dele, o nome do Zé. Pôs o nome dele, não é? Claro. E fez uma letra em australiano em inglês. Australiano não existe. Com sotaque australiano. Australiano não existe. Com sotaque australiano. Rossi. Exatamente. Em inglês, como é óbvio. E pronto, e gravou e não se soube nada até há pouquíssimo tempo. E quando se descobriu agora, ainda vai a tempo. Ainda vai a tempo de sacar? Até 70 anos após a morte do autor, tu podes... após a morte do autor. As canções, após a morte do autor. Portanto, não convém que o autor esteja morto, não é verdade? Não convém. Mas mesmo depois de morrer, a família, os filhos, os netos... Os herdeiros? Os herdeiros continuam durante 70 anos a receber direitos. E ao fim de 70 anos as canções caem no domínio público. Portanto, uma pessoa que tenha morrido há 70 anos... Imagina que faz hoje 70 anos, a partir de amanhã essa canção, tu não pagas direitos... Portanto, 38 para 2018, 70 anos. E aí até podes dizer que a canção... Há uma coisa que tu não podes, é dizer que é mudar o nome do autor. Porque há direitos patrimoniais e direitos morais. Pouca gente sabe isto é uma questão mais técnica. Mas jurídica, não é? Explica-se no instante. Os direitos patrimoniais têm a ver com a remuneração, com aquilo, com o que a canção faz em termos de direitos... Estamos a falar da parte monetária, da parte económica. O direito moral, o direito patrimonial, é o que a canção gera em direitos. O direito moral é aquele que é inalienável e não se pode tocar nele, que é quem é que escreveu a canção, o nome da pessoa que escreveu a canção, e não podes alterar a obra sem autorização dessa pessoa. Ou seja, nem uma nota. Nem uma nota. Tens que pedir autorização. Eventualmente ninguém se vai chatear se tu, no fim de uma frase, em vez de ir para cima, fores para baixo, não é por causa disso que um autor se vai chatear, com certeza. Mas começam a mexer na canção, isso aí é muito mais complicado e é muito mais grave, porque os direitos morais prevalecem sempre sobre os patrimoniais. Por exemplo, no caso do Amar pelos Dois, da Luísa e do Salvador Sobral, há tantas versões que nós vimos, sobretudo no YouTube. Essas canções, quer dizer, não estão editadas, presume-se. Não estão editadas. Aí eles podem fazer. Sendo que hoje em dia uma edição na net, online, no YouTube, é uma edição para todos os efeitos. Começa a ser muito complicado definir qual é a fronteira. O não estar editado não é preciso que esteja num CD físico. Basta estar na net e estar disponível ao público para estar editado. Isso é uma edição, no fundo. Quando depois fazes um upload, metes uma canção no YouTube, em casa, a tocar no teu quarto, e aquilo está editado para todos os efeitos. Podes ir à SPA, podes ir à Sociedade de Autores registrar a canção como tua, porque ela está editada, para ninguém te copiar e para ninguém te turpar essa canção. E, portanto, essas versões que tu ouves acabam todas por ter que respeitar, deveriam todas respeitar a melodia e a letra do Amar pelos Dois, da Luísa, como é evidente. Se desviar muito, por razões do arranjo, porque há pessoas que interpretam de outra maneira, etc., o compositor, neste caso, pode dizer, não,
isto não foi o que eu escrevi. Mas não é objetivo também do compositor, do autor das letras e das canções, que ela tenha a maior divulgação possível, passando as fronteiras? Muitas vezes, mas há limites. Porque há pessoas que abusam quando tocam em alguma dessas canções, realmente transformam as canções de tal maneira que é um abuso. Isso aí torna-se um abuso. Em Portugal já houve alguém que tenha tido maior sucesso depois de morto? É difícil eu dizer-te. Eu penso que há pessoas que têm a obra, por exemplo, a Amália. Vamos falar da Amália, que é um caso único em Portugal, que é uma mulher. E que quase todos os anos há um álbum de inéditos editado. Continuam, exatamente, e continuam nos cofres da Valentim de Carvalho, para quem a Amália gravava. Havia já, estou convencido que continua a haver muitos originais que nunca foram editados. Aliás, alguns eu sei que ela que os proibiu de serem editados porque ela não gostava deles. Quando acabou de os gravar, disse, não, eu não quero que isto saia. E eles respeitaram e respeitam a vontade dela. Não é agora, por ela já não estar entre nós, que eles vão desatar a lançar aquilo que ela não queria. Não gostava. Mas há muita coisa... Não é que não beliscasse a memória dela, mas se ela não gostava, por alguma razão era. Nós temos um bocado, nós músicos, nós autores, nós compositores, nós cantores, seja o que for, temos um bocado a noção daquilo o que fazemos, da qualidade que tem. E há coisas que nós realmente acabamos e depois de acabar dizemos, isto não tem condições. E essas coisas... Por vários motivos. Por muitos motivos, porque podes ter desafinado durante a interpretação pode não ser boa, a respiração não está no sítio, há tanta coisa que pode levar o timbre, a colocação de voz, a hora que tu gravas. Ainda há bocado estive a cantar aqui ao vivo, aqui nestes estúdios, e é evidente que cantar às 9 da manhã é completamente diferente de cantar às 9 da noite. Quer dizer, às 9 da manhã não tenho voz, estou com a voz toda fechada, acordei de madrugada porque eu não tenho este hábito de cantar de manhã. Se me deixares falar o dia todo... Só se for na SPA, não é? Não, na SPA não. Canto, não é no SPA, é na SPA. Sim, mas repara, a voz vai abrindo ao longo do dia, à medida que tu falas, a voz vai abrindo. É normal, é natural, é assim mesmo. Tu fazes exercícios vocais para aquecer a voz, por alguma razão antes de entrar em palco. Quando nós cantamos à noite, invariavelmente estamos em muito melhores condições para cantar do que quando cantamos à tarde ou de manhã. E há gravações que são à tarde ou de manhã. Por imperativos, porque os músicos só podem àquela hora, porque a orquestra só pode àquela hora, e a Amália teve muitos casos desses. Isto para te dizer que houve muita coisa que não saiu enquanto ela foi viva, e hoje começam a sair coisas que continuam a ter uma qualidade brilhante e fantástica. Não é muito comum isto acontecer, porque nem toda a gente... não se guarda tudo aquilo que nós fizemos. Eu, aliás, tive sempre cuidado nos grupos por onde passei. Quando não gostava de uma coisa, destruía. Sério? Sério. Mesmo gravações? Fitas, e apaga. Dizia ao técnico de som, por exemplo, no Gemini, no Quarteto 1111, fizemos gravações, nós chegávamos ao fim e dizíamos, não, isto não está bom. E a primeira coisa que dizíamos ao técnico é, apaga isso. Mas isto não seria uma boa memória? Porque nós, por um lado, poderia ser, mas se nós não gostávamos daquilo... Mas se calhar não gostavas na altura. Pois, está bem, é tudo discutível. Se calhar hoje, se eu visse, já estava menos... Uma coisa gravada nos anos 60. Afinal, não está tão mal como eu pensava. É possível que isso pudesse acontecer. Ou então o contrário. Afinal, está muito pior do que eu pensava. Portanto, para não correr riscos, nós fazíamos uma coisa, e eu sempre fiz isso. Quando gravava uma coisa que não gostava, chegava ao fim, ouvia e dizia, não, isto não, apaga. E não descansava enquanto ele não apagasse, à minha frente. Porque eu não queria... Porque depois as editoras têm muito esse hábito, sabes? As editoras, eu dirigi editoras durante 30 anos. Tu sacas, entre aspas, tudo que o artista faz em isto, tu levas para a editora. E depois há as obras que estão acabadas, finais, que dão o álbum que tu ouves, depois... Mas já tudo depurado? Já tudo depurado, já tudo escolhido, já tudo filtrado, etc. E ficam uma série de coisas, os disparates que se fazem em estúdio e que vão ficando lá pelas fitas. E há muita gente que os guarda religiosamente para um dia... Mas não é para as gafes nem para os bloopers, mas é para... Eu prefiro apagar. Prefiro apagar, não correndo risco. Eu sou fã de apagar. Há muita gente que tu descobriste. Qual foi a tua melhor criação, digamos assim? Não em termos daqueles conjuntos onde participaste, mas daqueles que tu realmente organizaste e produziste. Eu acho que aquele que funcionou melhor como projeto que nasce do nada e que dura 8 anos com grande êxito foram as Doce. Eu acho que as Doce são talvez o projeto pop mais bem conseguido em Portugal. Mas as Doce tiveram o seu papel importante, foram uma pedrada no charco, nem se falava na Girls Band dessa altura, mas depois há uma coisa que se chama a idade. A idade é fatal.
para uma girls band, claro que é. Ou para uma boys band. Ou para uma boys band também, quer dizer, aquilo agrada a públicos muito jovens, em princípio, e quando tu começas Com 20 anos. com 20 anos, imagina. Quando começas a entrar nos 30, 30 já não tem graça. já começa a ser complicado. E então, a partir dos 40, esquece. Tens que virar completamente, pernas para um lado do avesso, o projeto, e cada uma vai para o seu lado, ou cada um vai para o seu lado, no caso das boys, e cada um faz a sua carreira. Porque não faz qualquer sentido. Aliás, tu começas a ver as pessoas envelhecer e é um dos problemas. Portanto, tem prazos de validade. Tem prazo de validade. Não se conseguem fazer umas 12 que arrancaram todas com 20 anos. Imagina que elas hoje estavam a cantar todas com 60. Não tinha qualquer hipótese de ser a mesma coisa, nem de fazer sucesso, creio eu. Muito dificilmente, a não ser que elas se reconvertessem musicalmente. Mas, por exemplo, os Spice Girls parece que vão voltar este ano. Pois para ganhar dinheiro é fácil, não é? Os Pink Floyd também voltam, e os Supertramp, e os É, não sei o quê. mas Chegam aí é- todos aos 70 e começam a pensar, mas eu estou a precisar de ganhar dinheiro. É tão fácil. Mas é um bocadinho diferente, não é? Porque um guitarrista pode ser guitarrista aos 80 anos, não é? Pode, mas cantar e tocar, e quando tu olhas, tens o caso dos Rolling Stones, que estão todos com 70 e muitos. Sim, a beirar os 80 anos. Alguns a caminho já mais perto dos 80 que dos 70. E lá estão eles a tocar, já tem 76, o Zé Cid tem 76 anos, temos um grande exemplo aqui em Portugal, tem 76 anos e continua E está a cantar melhor que o Bono, segundo ele. Está fantástico, ele está a cantar como cantava quando tinha 20 anos, não faz diferença nenhuma. E esses grupos todos, há uns que estão no ativo e mantêm-se no ativo e acho ótimo. Outros, é uma questão de oportunismo, é uma questão de dizer, ok, a gente precisa de ganhar dinheiro, vamos lá juntar-nos, ou pelo menos aqueles que ainda estamos vivos, ou que temos paciência para isto. Há grupos, ou que estão lúcidos. Há grupos que não conseguem, ou que estão lúcidos. Há grupos que não conseguem juntar-se todos, porque há membros que dizem, não, já não tenho paciência para isso, não vou agora fazer uma tour mundial num ano, dar a volta ao mundo num ano para ganhar dinheiro. Mas depois há sempre aqueles que querem ganhar dinheiro. Então lá se organizam, e o que é giro é que há público para tudo. Os Scorpions, os Led Zeppelin, os Pink Floyd. É que são os pais e os avós e os netos, não é? Não, e vai tudo a correr ver uma coisa que já não existe. Já não existe porque eles não tocam da mesma maneira, não cantam da mesma maneira, não podem fazê-lo. E depois, ao vivo em palco, muitos desses discos vêm de uma época em que muito do trabalho era feito em estúdio. É muito difícil reproduzir em palco. Em palco, aquilo que os Beatles, por exemplo, fizeram coisas irreproduzíveis, com o George Martin por trás a produzir, completamente irreproduzíveis em palco. Aliás, eles deixam de dar espetáculos por causa disso. Quando começam a entrar a seguir ao Rubber Soul e ao Revolver, quando começam a entrar no Sgt. Pepper's e no White Album, aquilo não era reproduzível em palco. Não havia maneira de se fazer aquilo em palco. Para aquela altura. Era outra coisa. Eu pensei que era ou então tinham que meter mais não sei quantos músicos atrás deles, o que não era bem, já não seriam os Beatles, eram os Beatles mais 10. Mais 10. Eu pensei que era a Yoko Ono a responsável da... Não, a parte do ao vivo não tem nada a ver. A parte do ao vivo não tem nada a ver. Ela tem as costas. Aliás, a pega entre eles não era só porque a Yoko Ono estava de um lado, era porque a Linda Eastman estava do outro. E o Paul McCartney, elas duas odiavam-se. Não era só não gostarem uma da outra. Era uma questão de culturas. Completamente. A asiática e a europeia. Optou pelo seu amor e o Paul McCartney pelo seu. Cada um foi à sua vida. O que é que tu fizeste por amor na tua carreira? E aí fiz tudo. Eu só faço coisas por amor. Sinceramente, aquilo que não me apaixona eu não faço. Ou seja, não me peças para fazer uma coisa que eu não gosto. Porque, se calhar, se for para te fazer um favor, se tu me disseres, pá, ajuda-me aqui, ok, vamos lá. Mas não estou a fazer isso, estou a fazer isso para te ajudar como meu amigo. A ti ou a qualquer pessoa que eu gosto e que me peça isso. Muito obrigado. Agora, não, sinceramente, fazer coisas contra a minha vontade, coisas de que eu não gosto, não me apanhas a fazer isso. E, portanto, tudo aquilo que eu fiz por amor, no sentido, aqui, este amor é um amor, é o prazer que te dá fazeres aquilo que tu fazes e o amor que tens à música e o amor que tens àquilo, ao teu trabalho. E descobriste as tuas mulheres pela música? Algumas pela música. Eu tive uma fase antes de casar, muito agitada na minha vida, mas é normal. Eu comecei aos 15 anos a tocar no Pop 5, no Porto. E com 15 anos uma pessoa as namoradas eram muitas nessa altura. Caíam-te aos pés. Até aos 20 e tal, quando casei, tive filhos. Cabelo comprido. Enfim, disponibilidade. Magrinho. Não tinha responsabilidades absolutamente nenhumas, não tinha que dar satisfações a ninguém e, portanto, foi uma época curiosa, divertida. E é evidente que houve namoradas, raparigas nessa altura, porque eram todas novas ainda, que foram muito importantes para a escrita de algumas canções. E para quem compuseste essas músicas? Algumas foram-lhes dedicadas. Não quer dizer que as canções sejam
acerca delas. Não, eu nunca fui muito de Biográfico. dispor a minha vida ou a vida de qualquer outra pessoa nas canções que escrevo. Inspiro-me às vezes em situações, mas isso não. Aquela coisa de esta canção, eu vou escrevê-la para esta pessoa, mas é sobre esta pessoa. Isso eu não faço, não acho. E o que é que não sabemos? Não tenho o direito à privacidade, Claro. para mim continua a ser muito importante. E o que é que não sabemos de ti? Epá, faz perguntas que... Não, há um livro que Foi publicado o ano passado? Foi publicado o ano passado, Luciano Reis. Tiveste cá, de resto, com a biografia autora. minha. Não é uma autobiografia, é uma biografia na qual eu colaborei, como obviamente, para o ajudar. E está lá a minha vida desde que eu nasci até os dias de hoje. Mas está lá Não estará lá tudo, porque é impossível estar lá tudo, até porque há coisas que eu não deixaria que lá estivessem, mas isso é outra história. Está lá a parte do assédio, por exemplo, de que tanto se fala hoje, digamos que Está, claro desde que há uns 5, 6 meses, com a história no Japão fui extremamente assediado. Em que sentido? Em todos os sentidos, literalmente. Com que idade? Com que idade? Eu estava no Japão com 21, com o Quarteto 1111. E as japonesas gostam dos ocidentais. Não me perguntes porquê, mas naquela altura tinham uma paixão para os ocidentais. Não era só eu que era assediado, era o grupo todo. Pronto, mas eu estava naquela altura, eu era mais novinho. Eles eram todos, o Zé Cid, o Michel, o António, o Espera, eram todos mais maduros. 8 anos mais velhos que eu. Eles teriam 29, eu tinha 21. Alguns já estavam casados, portanto era mais complicado para eles. Mas tu és como o Oscar Wilde, que diz que, ou que dizia, que resistia a tudo menos às tentações. Não, eu resistia muito às tentações. Resistia muitas porque tinha mesmo que resistir. Chega uma altura que começa a ser um disparate completo. Tu tens que pôr um travão e tens que pôr um limite não podes, isto não é roda livre, nem, também não vale tudo. E há coisas que tu podes achar graça quando tens 15 anos, porque aos 15 anos és uma criança e estás fascinado com tudo e é tudo novo para ti. E tudo parece fácil, não é? E tudo parece, o que é que me está aqui a acontecer? Agora, chegas aos 20 e já estás a ver as coisas de outra maneira. E aos 25 já viraste a agulha completamente, porque não há pachorra. Não há pachorra para isso. Tudo o que é demais enjoa? Claro que sim, tudo que é demais enjoa. Seja a beber, seja a comer, seja em questões de amor, seja em questões da nossa vida profissional. A mim enjoa-me se eu tiver 24 horas seguidas a trabalhar sem dormir. E já me aconteceu muitas vezes, eu não estou a dizer isto, já passei por essa experiência muitas vezes. Chega uma altura que já não posso ver o que estou a fazer, eu quero descansar, quero sair dali. Portanto, eu acho que tudo que é demais é moléstia, dizia a minha avó, e eu ainda uso a frase muitas vezes. Mas tu, quando tu compões, não estás a trabalhar, ou estás a trabalhar? Não, isso não estou a trabalhar. Não estou a trabalhar a não ser por encomenda. Por encomenda e quando me pedem para... E é trabalho. Quando eu escrevo uma coisa e depois me dizem, pá, não era bem isto que eu queria, muda-me isto. E eu mudo, não há problema nenhum. Mas aí já é trabalho, porque tu acabaste de escrever uma canção e para ti ela está terminada, está fechada. E depois te vem alguém dizer-te, afinal, não, olha, esta frase, tira-me estas frases daqui, e se deres aqui a volta ao refrão, assim, pronto, aí já estamos... Isso já começa a ser trabalho, porque não é uma coisa que saia espontaneamente. Mas é um trabalho que se leve, é um trabalho muito leve. E que se leva bem. E bem recompensado. Não há nada melhor do que chegar ao fim e ouvires uma canção cantada por uma pessoa que está a gostar de a cantar e que se identifica com ela. A recompensa de facto é o sucesso que depois a canção tem e da qual o público se apropria. Tu, enquanto gestor e enquanto editor, foste assediado financeiramente para lançar alguém? Alguém te deu dinheiro? Olha, não. Eu nunca aceitei. Mas também fui assediado. Por exemplo, imagina o filho de um milionário, pá, que não tem jeito nenhum para cantar, mas o homem tem dinheiro. Sim. Isso, olha, sim. É um exemplo, não é? Não eram milionários, não precisavam de ser milionários, mas aconteceu-me alguns pais virem com as crianças dizer, se você gravar um disco e tal, podemos chegar aqui a um acordo, se não avance, que tipo de acordo é que... Obviamente que o acordo é, quando gravas um disco, fazes um budget, fazes um orçamento para esse disco, e dizes, ok, este disco vai-me custar 10 mil euros a gravar, imagina. E a pessoa diz-te com o maior das calmas, e há muitos que dizem com o maior das calmas, ok, ponha aí 10 mil, eu gravo o disco por 7 e 3 são para si, ou 2 são para si, ou seja lá o que for. Mas tu aí tens que trabalhar imediatamente, porque quer dizer... Porque senão é bola de neve. Não, é uma bola de neve completa, e tu, quer dizer, se tu abres uma exceção e ficas nas mãos dessa pessoa... A caixa de Pandora... Acabou, estás nas mãos dessa e de todas as que vierem a seguir, porque depois, o passo-a-palavra é simples. Depois o disco disse, nessas coisas cortei radicalmente sempre
um balde pela raiz. Quando alguém me fez aproximações desse género, eu disse, não, vamos por aqui, vamos pelo mau caminho. Não é assim, esta não é a minha forma de trabalhar, não é isto que eu gosto. E houve ali nados mortos? Há sempre uns que nunca passaram desta conversa, da primeira conversa, foram-se embora, foram bater outra porta, não sei se foram ou não foram. Depois... Tu por acaso viste editado algum disco desses cantores noutra editora? Vi... Não presumindo que tenha acontecido a mesma coisa. Não, mas há editoras que funcionam, e hoje em dia isso é muito usado e para mim é um pecado, trabalhar-se assim. Há muitas editoras a dizer aos artistas, grava o disco, paga-o tu, entrega-me o disco e depois edição de autor, a gente não é? distribui. É uma edição de autor. Mas pior, a dizer, e só te lanço este disco se tu me comprares 2.000 ou 3.000 à cabeça, que é uma coisa absurda. Para ele próprio. Para ele próprio. Para distribuir pelos não teus amigos. Não é só pagares a gravação, ainda tens que comprar 1.000 ou 2.000 ou 3.000 discos para... Mas acho que nos livros é a mesma coisa. Germano, eu acho que é a mesma coisa. Os livros é a mesma coisa, exatamente. Agora, isto é criminoso para mim. Eu seria incapaz de propor uma coisa... Ok, dizer a uma pessoa, o disco está acabado, está gravado, queres que eu distribua, queres que eu promova, queres que eu faça marketing, tudo bem. Se a pessoa o gravou, e há uns que até o gravam porque o querem gravar e dizem, isto a propriedade da fita é minha. Eu não quero que seja de nenhuma editora, porque um dia saio daqui, vou para outro lado e quero levar a fita comigo. Ok, isso é legítimo até. Legítimo e faz sentido. Agora, dizer, para editar o disco você compra 1.000 ou 2.000, eu acho isso uma coisa abaixo de tudo. E alguns desses projetos de que eu te estava a falar, de que me propuseram já na fase final, nos últimos anos da minha carreira, depois vinha ouvi-los... Enquanto gestor. Enquanto gestor. Vinha ouvi-los depois editados, e sabe-se lá como, e com que negócios por trás, mas isso não me diz respeito. Mas, claro, exatamente, isso serão outros 500 dólares ou 500 euros. E nem há nomes. Quer dizer, não estamos, nem estamos a falar... Não vou acusar ninguém, não, de todo. Nem falar de nomes, porque não faz sentido. E agora ao contrário, pessoas que tu rejeitaste à partida e que depois acabaram por se tornar um sucesso pelos mais variados motivos. Só me lembro de um caso. Só me lembro mesmo de um caso. Eu acho que sempre... Em que tu depois torceste a orelha e não saiu sangue sequer. Torci a orelha, mas tive razão para torcer. Quer dizer, tive razão para me enganar. Vais achar graça porque esta é uma história que praticamente ninguém conhece. A primeira maquete do Estrovante foi-me enviada para a Polygram. Só com uma pequena diferença. Não era o Luís Represas que estava a cantar a maquete, era a Neladeiras. Eu ouvi aquelas canções e achei graça às canções. Meados dos anos 70. Não. Finais dos anos 70. Completamente finais, já. 78, 79, por aí. E eu ouvi aquela primeira maquete e disse, o que é isto? Isto é muito estranho. A música é boa, as canções são boas, mas esta voz não tem nada a ver com isto. Era a NEC, que canta muito bem. A NEC é uma excelente cantora. Mas aquelas canções eram escritas para um homem cantar, não tinham nada a ver com a voz dela. E passei tranquilamente. Disse, muito obrigado. Temos muita coisa, até porque eu tinha muita coisa na Poligrama, onde estava, tinha um catálogo extensíssimo, com gente muito boa. De música portuguesa? Música portuguesa, o Carlos do Carmo, o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, sei lá. Estamos a falar só de um lado, depois era o Ronquial, e depois eram as Doce, e era o Gemini, sei lá, nunca mais acabava. Depois havia o Dino Meira e o Trio de Mira, e noutro campo completamente distinto. Eu tinha gente, e a malta do Fado também, que nem estou a falar deles. E, portanto, quando eu ouvi aquilo, disse, não, isto para mim não tem interesse. Mais tarde ouvi as mesmas canções cantadas pelos Represas e editadas pela Carvalho, as mesmas. E disse, o Baile no Bosque, por exemplo? Exatamente, é esse o disco. Foi esse o disco que eu ouvi cantado pela Neladeiras. Disse, isto é outra coisa, mas pronto, mas fui enganado, aí fui enganado. Fui enganado porque aquela voz não era aquelas canções. E tu disseste isso? Disse. Aconselhaste a mudar Não aconselhei nada. Passei porque eu não os conhecia. Nessa altura eu não tinha qualquer intimidade com eles. Depois vim a conhecê-los muito bem. O Manuel Faria é quase meu irmão. E conheço muito bem o Luís Presas e o João Gil. Somos todos... E eles conhecem esta história? E eles conhecem esta história, claro. Depois disse-lhes, vocês grande rasteira que vocês me pregaram. Mandaram uma maquete cantada pela Né, que canta lindissimamente. O Sonho Azul, etc. Tem coisas fantásticas, mas não tinha nada a ver com aquilo. E eu passei. Não é? Se eu tivesse ouvido aquilo cantado pelas Represas, se calhar não tinha passado. Mas pronto, aconteceu. A idade, por exemplo, da Neladeiras ou da Lena d'Água, que esteve recentemente de novo a participar no Festival da Canção da RTP, essa história do prazo de validade e toda a gente tem que saber retirar-se a tempo e horas, isso é um drama.
é um drama para muita gente. Eu acho que quando as carreiras são individuais, tu tens mais hipóteses de moldares a tua carreira à tua idade. Quando tu, a partir dos 60 anos, começas a gravar discos de duetos, como aconteceu, por exemplo, com o Frank Sinatra, é sinal de que... Estás-te a defender. Estás-te a defender e estás à procura de chegar a novos públicos. Estás-te a defender Nitidamente, mas os duetos servem para isso. Servem para isso, para as duas coisas. Para tu te defenderes em termos de canto, para uma pessoa não ter que levar, entre aspas, com 14 canções cantadas só por ti, é muito mais, se calhar, mais agradável dividir algumas com amigos e com outras vozes, com outros timbres. Como acontece neste teu álbum? Este álbum tem 11, hoje faço 11 faixas e 4 são cantadas em dueto. Portanto, eu também tentei não exagerar, Nem 8, nem 80. nem 8, nem 80. Tenho 7 cantadas por mim só e 4 cantadas em dueto. É um equilíbrio que eu acho... Não são as 8, são eu acho 4. bom. Mas é uma defesa, claro que é uma defesa. Quando tu chamas outros nomes a cantar contigo, estás a acrescentar alguma coisa ao disco. Para já, a Ana Moura e o António Zambujo, que são os mais conhecidos, os outros dois, a Ana Gomes e o Pedro Vaz, também são conhecidos, mas são muito mais novos. A Ana Moura e o António Zambujo são grandes figuras do panorama musical português e, portanto, estás a acrescentar alguma coisa. Curiosamente, obviamente como sabes, o António Zambujo começou a saltar para a popularidade através do musical Amália. Sim. Há 18 anos. Sim. Chega agora à maioridade. Eu ainda me lembro dele a cantar fado. Mas pronto, ele depois começou a virar-se para o Brasil e a perceber como é que as coisas funcionavam e ia começar a cantar de outra forma, porque ele mudou a maneira de cantar dele. Até em búlgaro ele já canta. Ele mudou completamente o timbre, a maneira de cantar, é tudo. Exceto os trinados, não é? Sim, não, isso já lá estava, não é? Isso já lá Isso é uma imagem de marca. Mas é uma imagem de marca, sem dúvida. Tu reconheces a voz do António À légua. em qualquer lado à légua. Mas ele mudou muito a maneira de cantar dele. E, portanto, isso, eu acho que os duetos aí ajudam, por um lado, a proteger-te um pouco e a teres mais valias no disco, não é? E, por outro lado, é uma forma também de tu poderes recriar as canções, porque quando estás sozinho, por muito que tu queiras dar a volta e dás, por exemplo, eu cantei os 20 anos deste disco, que é uma canção de referência que eu escrevi com o Zé Cid e que eu tinha, que fecha o disco, e dei-lhe uma volta de 180 graus, a canção parece outra, não, a melodia é a mesma, a letra é a mesma, mas o arranjo é completamente diferente. E cantei-a sozinho e isso é possível fazer. Mas se tiveres alguém a cantar contigo, é muito mais fácil dar a volta a uma canção, porque só o facto de outra pessoa estar a cantá-la de uma forma diferente já a modifica completamente. Porquê é que não pediste ao Zé Cid para fazer um dueto contigo? Porque tinha acabado de fazer um mês antes, no disco dele, um dueto com ele. E achei que era um bocado demais. Convidavas para a tua casa. Pois, mas quer dizer, nós já fizemos tantos duetos. Eu e o Zé já fizemos duetos para discos dele, para discos meus, para discos do quarteto. Andámos a fazer duetos, há 50 anos que andamos a fazer duetos. E realmente, eu tinha acabado de gravar o João Gilberto e o Astor Piazzolla, que é lindíssimo faixas tema. Bonitas, bem bonitas, que eu tive a oportunidade de colaborar e de escrever com ele. Do Capitão Cida, não é? Exatamente. E achei que era um bocado demais, percebes? Porque também não convém que as pessoas estejam sempre a ouvir-nos a cantar com as mesmas pessoas ao nosso lado. De alguma forma também, por isso é que eu deixei o Paulo Carvalho e falei com o Paulo, e disse ao Paulo, não leves a mal, mas eu vou cantar o Olá Então Como Vais com o António Zambujo. Porque nós já cantamos isto tantas vezes juntos, e o ano passado cantei no teu disco, que o Agir, o filho, produziu. Justamente. Epá, não vale a pena estarmos, é mais do mesmo, vamos repetir outra vez a data. Não, vocês, um pouco mais velhos, Zé Cid, tu e o Paulo, mais ou menos da mesma idade, o Paulo um bocadinho mais velho também, estão a chegar numa altura das vossas carreiras que ainda estão cá por cima, ou vocês acham que já vão entregar o testemunho às gerações que já estão a seguir, não, repara, nomeadamente a dos filhos? O Agir, no caso do Paulo Carvalho. Sim. Não, há casos em que nitidamente se nota que há uma passagem, vai haver uma passagem de testemunho mais dia, menos dia. Este álbum é. Mas o Paulo canta muito. E bem. Muito bem. Canta muito e bem. E o Paulo não vai deixar de cantar penso eu tão cedo, porque o Tony Bennett tem quase 90 anos. Não, eu acho que já tem 90. Se calhar já tem 90, eu ia dizer que ele tinha 89. Eu acho que tem 91. É capaz de já ter passado os 90. E continua a ser um crooner incrível, um cantor incrível. Teve agora nos Grammys também como apresentador. Eu, aliás, gosto mais do Tony Bennett do que Frank Sinatra.
também gosto de Frank Sinatra, mas entre os dois, se me dessem a escolher, ir ver um espetáculo ao vivo de um, iria sempre ver o O Tony próprio Bennett. Sinatra dizia que O Sinatra dizia que o melhor cantor que conhecia era o Tony, o Tony Bennett. E, que era o melhor de todos. E que dizia, o Tony Bennett é o melhor de todos nós. E também dizia o mesmo, ou quase o mesmo, do Vic Damone, que faleceu agora há dias, em que dizia que era o melhor do negócio, the best of the business. Pronto, ok. Isso, o Sinatra sabia muito bem o que dizia. Ele de parvo não tinha nada. Se ele dizia que o Tony Bennett era o melhor de todos nós é o Tony Bennett, ele lá saberia porque é que eu diria. E eu digo-te, sinceramente, em qualquer momento, o Frank Sinatra já não está entre nós, vi-o no Porto, eu tive a oportunidade de ir ao Porto quando ele esteve cá. Na primeira parte era o Herman. Exatamente, no Estado das Antas, e assisti ao espetáculo do Frank Sinatra. Gostei, mas não achei assim uma coisa genial. E o Tony Bennett, Eu também. já ouvi aqui. Já ouvi ali no CCB. Ele ao piano sozinho. É uma coisa, aquele homem é um tratado. É um tratado. E, portanto, há pessoas que, com a idade, para falar, voltar ao Paulo, o Paulo é novo, o Paulo tem 70 anos, por aí, à volta disso, e, portanto, tem mais 10 anos para cantar à vontade, com aquela voz dele e com aquele timbre maravilhoso que ele tem, com aquela voz fantástica que ele tem, pode cantar mais 10 anos à vontade. Se o Zé já vai dos 76, o Zé Cid, e continua a cantar, e ainda vai também cantar, se também passa aos 80, assim tem a saúde para isso, não é? Então, a tua memória... Eu não faço parte desse grupo. Eu não faço parte das pessoas que cantam bem, atenção, eu defendo-me, canto à minha maneira, tenho o meu timbre, tenho a minha maneira de interpretar, tenho a minha maneira de dizer, de pesar as palavras e de as cantar, mas não sou um cantor nato. Aliás, basta ouvir a minha voz para perceber que eu não sou um cantor nato. E, portanto... Também não és um cantor Pacto de Varsóvia, atenção. Não, de maneira nenhuma. Eu tenho a minha maneira de cantar e há muita gente... Numa brincadeira, agora não, é certo, Germano, mas eu tenho muita gente que vem ter comigo e diz, você não deixa nunca de cantar, você tem um timbre único, você tem uma voz... Que eu adoro ouvir, etc. Muito obrigado, fico-me contente, mas tenho a noção de que tenho limitações em termos vocais. E, portanto, quanto mais a idade avançar, maiores serão as limitações. Eu direi que eu vou chegar aos 76 anos, nunca com a voz do Zé Cid. Para já ainda canto à vontade, sem problema nenhum, mas também tenho 67, tenho uns aninhos a menos. E vimos o Zé Cid, por exemplo, num recente concerto do Campo Pequeno, a cantar à capela. Exatamente. E levantou o Campo Pequeno todo. O Zé canta, é uma coisa inacreditável. Com esta idade, como cantava com 20 e poucos anos, quando eu o conheci no Quarteto 1111. Não muda sequer o tom é o mesmo, não baixa o tom. É impressionante. O Zé nem o tom, nem a qualidade. Nem a qualidade. E o Paulo é outro caso, e há poucos, mas há alguns casos. Essas são as grandes vozes. Depois há as pessoas que se defendem, que cantam e encantam. Alguns são incríveis, não é? Que é o teu caso. Eu não sei se é o meu caso, não me compete dizer que é o meu caso, mas é o caso de muita gente que eu conheço, que não terão vozes por aí além, mas que interpretam de uma forma e dizem de uma forma que apetece ouvi-los cantar. Nós temos um bocado, entre músicos dizemos isso muitas vezes, quanto melhor é a voz de um cantor, menos atenção se presta ao que ele está a cantar. Ou seja, tu ouves o Pavarotti cantar, e é quase indiferente do que é que ele está a dizer. Tu estás a ouvir uma voz tão fabulosa, de tal maneira potente, de tal maneira colocada, de tal maneira brilhante. É um bocado igual. A letra, o que é que ele está a dizer, não interessa muito. Por isso é que eu dizia... Quando ouves o Bob Dylan, tu tens que ouvir o que ele está a dizer, quer queiras, quer não, porque o Bob Dylan é como eu. O Bob Dylan, pronto, tem a voz que tem. Ainda estás à espera do Nobel, é isso? Nem pensou nisso, não. Os Nobels em Portugal acabaram no Saramago. Penso eu. Acho que não... São coisas que não acontecem segundo. Mas vai acontecer alguma medalha, com certeza, para ti? Há pessoas que... E digo-te uma coisa. Há escritores que eu acho que mereciam, escritores portugueses, sem dizer nomes, tanto da geração mais antiga, como até desta nova geração, há um ou dois, que eu acho que podem um dia chegar lá. Mas não será fácil, porque Portugal é um país periférico, culturalmente será sempre um país periférico. Mesmo estando na moda? Mesmo estando na moda como está, em muitos aspectos. Isso ajuda, sem dúvida que ajuda, mas não sei se alguma vez se vai repetir a história do José Saramago. Então, Zé, muito obrigado por aqui ter estado mais uma vez. Eu te agradeço. 45 minutos voaram que nem um fósforo. Exatamente. Voaram mesmo. E em breve espero ter-te cá, está bem? Quando quiseres, é só avisar.